Antônio Santos, preparados para a maior hegemonia já vista no futebol brasileiro? Seja bem-vindo, Adenor. Que o Flávio Tite faça 4 gols no Santos do Ricardo chegar. Martins. Hashtag deixaram chegar. Mas assim, eu não acho exagero pensar como o Antônio Santos. Você acha, Giovana, exagero? Calma, gente. Eu acho que é bom ter calma, porque quando a gente joga a expectativa muito lá no alto, é difícil correspondê-la. Então, vamos com calma. O Flamengo tem elenco para isso. Acho que o Tite tem ideias e armas para isso, mas a cautela é sempre importante, porque quanto maior a expectativa, maior acaba sendo a decepção também, né? Não, mas aí, mas assim, eu tô dizendo... Não, tem condições. Total. É um grande técnico, com o elenco que tem. Então, é porque já começa... Pra mim não faz sentido não pensar isso. Tem moral pra fazer renovação. Já começa partindo do princípio, que ontem a gente falou sobre isso no último lance, o futebol brasileiro, ele não é propenso a grandes hegemonias. Tudo bem, né? mas então, se a gente tiver uma hegemonia de 4 anos... 4 anos são 4 décadas do futebol brasileiro. Aliás, o Tite tem uma frase que é muito boa, ainda ele no Corinthians em 2015. O macrociclo no futebol dura algumas semanas. É mais ou menos isso. E pro bem e pro mal. E lembrando que crise no Flamengo, que aliás, aquela vinheta é fantástica, né? Que se usa nas redes sociais, crise na H. Cara, olha o que o Flamengo em crise, sem aspas ou com aspas, de 19 pra cá, na gestão Landim e Braz, sim, que ele conquistou. Imagine se eles não fizessem tanta bobagem. Foi até o tema que a gente teve ontem, né? Quando o Abel Ferreira vai para a entrevista coletiva e diz: jogadores pediram para sair do Palmeiras porque eles não estavam aguentando, é sinal de que a gente está num mundo doente. Total. Porque o Palmeiras, nesse período, ganhou 2 brasileiros, 2 Libertadores e uma Copa do Brasil. Aí a gente está aqui falando que o Flamengo precisa começar do zero. Aí nos últimos 4 anos, 5 temporadas, ganhou 2 brasileiros, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, fora os outros, as taças aí de um jogo, estadual e tudo. Então, assim, que é uma maluquice, né? A gente vai... Daqui a pouco a gente vai ouvir o que o Abel falou. A gente diz isso do Abel e a gente trata o Flamengo como uma mixórdia de clube. E tudo olha o que ele ganhou nos últimos anos. Botafogo, líder, Botafogo que acabou de demitir o seu treinador, líder absoluto do campeonato. Eu tento fazer uma variação diferente. Eu acho que uma coisa são os resultados, outra coisa é o nível de organização. Sim. E aí... Mas aí é eu, né? Não é o torcedor do Palmeiras, por exemplo, ou o torcedor do Flamengo, que de repente tenha um outro olhar sobre isso. Mas eu não consigo dizer que o Palmeiras é uma bagunça, porque não ganhou ou não ganhará neste ano. Pode discutir algumas das escolhas, uma bagunça não é. Uma bagunça não é. O Flamengo é. O Flamengo, exatamente. E mesmo assim campeoníssimo. É isso. Tem mais superchat sobre o tema? Hegemonia, eu acho que... Que 2 semanas? Não, cara, eu acho que tem tudo pra acontecer. Não. Quem é o time com maior potencial no Brasil para os próximos anos? Flamengo. E quem é o time que tem maiores individualidades? E quem é o time que tem o melhor técnico? Dinheiro, receita. Quem é que tem o melhor... E aí é mérito do Landim e do Braz, sim. A receita que tem, uma série de contingências e tal. Senhor treinador, tem um ótimo elenco que precisa ser renovado, mas você tem dinheiro para renovar e tem uma base muito boa ainda, que está lá e que historicamente tem, aquela coisa do Flamengo, o craque faz em casa. E nos anos 90 vendia, barato, né? E ainda assim aproveitou muito pouco e tal. O Flamengo vendeu simplesmente um dos maiores jogadores da história do Corinthians, de graça, 500 pau em 93. Djalminha foi 600 para o Guarani. Paulo Nunes foi rebote do Agnaldo Liz com o Magno. mais caro foi o Zinho, que foi por 800 mil para o Palmeiras. O Palmeiras, que era um bicampeão e seria tetracampeão 2 anos, mundial 2 anos depois. O Flamengo desmontou a mais brilhante geração dele. De uma vez só. Sem contar outros, Júnior, Baiano, e tal. Tudo, Piá mesmo, que voou em 92. Enfim, mas voltando agora. O potencial é isso tudo mesmo, Tainá, que você falou. Assim. O que tem mais potencial é o Flamengo, ainda mais com a chegada do Tite. Um ponto aí é que é o seguinte, o Flamengo, eu conversei com algumas pessoas lá, o Landim, a situação do Flamengo hoje, que é a chapa do Landim, que inclusive está rachada dentro dela própria, né? Você tinha lá nomes, por exemplo, o BAP que estava com ele, já não está mais na direção, deve vir candidato, enfim. Mas hoje a situação do Flamengo está preocupada com o movimento de oposição lá, que é a turma que hoje tem o Bandeira, que não virá como presidente, mas deve vir na composição ali. Então, a informação é que, trazendo o Tite, o Landim vai abrir a carteira de reforços na janela de janeiro, ou na janela do meio do ano. Abrir a carteira para reforços. Para reforços, Para reforços. Entendi. Então,
Até pensando na eleição que é em dezembro do ano que vem, em dezembro de 24. O contrato do Tite, inclusive, a princípio até o fim do ano que vem, até o fim do ano que vem. Porque viu, Corinthians? Assim que se faz, né? Até porque vai ter lá. Então, é uma situação que o Flamengo tem dinheiro em caixa. Mesmo nesse ano aqui, ele cumpriu basicamente, se não cumpriu todas as metas esportivas, vai ficar no 0-0 ali, vai ficar muito próximo, porque as metas eram semifinal de Libertadores e semifinal de Copa do Brasil. Como ele passou para a final da Copa do Brasil, ele ganhou 30 milhões que não estavam previstos, quiseram ter caído nas oitavas da Libertadores. E aí o brasileiro estava projetado, se eu não me engano, segundo, o Flamengo é quinto, pode sair aí. Se bem que de um degrau para o outro de brasileiro é pouca diferença, é 1 milhão e pouco. Então assim, se o Flamengo projetou quinto, se projetou segundo, terminou em quinto, ele vai ter menos 6 milhões de reais. Para o Flamengo, para quem lucra... Com a renda da Copa do Brasil da final, para quem tem receita de 1 bi, 6 milhões não é... Né? 6 milhões é muito pra gente, mas para quem ganha 1 bi, ficar 6 milhões não é tanto. Então assim, desse ponto de vista, o Flamengo projeta uma janela bem ativa em janeiro. Tem que ver se vai acertar ou não as contratações. Por exemplo, contratou o Cebolinha, não rendeu. De repente renda com o Tite. Aliás, com quem o Cebolinha foi um dos destaques da Copa 19, América. É isso, então. Exatamente. Também então, 19 mais. Temos um ponto aí. A gente abriu enquete pra galera participar e Tite vai dar certo no Flamengo. 69% acham que sim. Boa. Mas me impressiona, tá? 31% acharem que não. De repente é torcida, né, Tana? Pois é, não sei se secadores... Voto torcida. Assim, né? Pode ser. A esmagadora maioria... Seja qual for, 55, 70... Mas é que o futebol, ele tem o ponto humano, é óbvio isso, né? E daí a gente já sabe que pode dar errado. Como o Chelsea, por exemplo. O Chelsea é campeão da Champions, continua fazendo investimentos altos, contrata muita gente que outros clubes, inclusive, queriam, tem aquele elenco inchado, mas a bagunça da diretoria acaba afetando muito o Chelsea em campo. E acho que isso a gente tem que levar em consideração também. O PSG, mesmo tendo aquele trio de ataque maravilhoso e tendo outras peças que também chamavam a atenção de outros clubes, como por exemplo o Vitinha, quando vai para o PSG, chamava a atenção de outros clubes, e a gente pode listar outros tantos aqui, não correspondem pelo menos ao mínimo do que a gente esperava. Eu entendo que o Flamengo tem um nível mais alto pelo que já conquistou antigamente, mas eu acho que tem alguns jogadores que já renderam muito no Flamengo que eu tenho minhas dúvidas se vão render novamente o que já renderam em algum momento. E aí eu não estou falando de alguns nem por idade. Por exemplo, o Thiago Maia é um que me coloca dúvidas, e é jovem ainda, se não me engano, ele tem 26, Gabigol, 27. Né? O Gabigol também não está numa fase boa. Eu não sei se isso é uma tendência de carreira ou se o Tite vai conseguir recuperar esses jogadores.